Então, continuando o nosso vídeo, eu vou explicar para vocês agora a função de um transformador, né? Para que a gente precisa, na verdade, de um transformador? Deixa eu colocar aqui onde nós paramos no último vídeo. Coloquei aqui para vocês 4 tipos de geradores, né? De transformadores. Importante entender que no transformador eu tenho a tensão de entrada, a tensão de saída, o número de rolamentos primários, que eu vou chamar de primário, e o número de rolamentos secundários. Vai haver um cálculo envolvendo isso, ok? Um transformador é um dispositivo para modificar tensões e correntes alternadas sem perda apreciável de potência. O que é aquilo que eu falei, né, na última aula, eu quero manter a potência. Então, para manter a potência, pensa lá no π. P igual a DDP vezes a corrente. Para eu manter a potência, eu vou ter que fazer uma grandeza inversamente proporcional entre a voltagem e a corrente, ok? Ó, constituído, do que é constituído um transformador? Por 2 rolamentos, como eu coloquei para vocês, em torno de um núcleo de ferro, ou um ferro magnético. O enrolamento recebe a potência primária, a tensão primária, a tensão primária é por voltagem vezes a corrente, né? Então, recebe a potência é o primário e o outro vai ser o secundário. A função do núcleo de ferro, né? Porque tem um núcleo de ferro aí, o que é isso, né, Ana Lídia? É orientar. Orientar o quê? O campo magnético, como vocês podem ver aqui nesse gifzinho aqui, ó. Campo magnético de modo que quase todo o fluxo que passe por esse rolamento passe também pelo outro. Esse núcleo aí, ó, é habitualmente laminado de modo a minimizar as perdas de energia de corrente. De Foucault. Nem eu sei falar, correntes superficiais provocadas, né? Isso é uma determinação física, é uma curiosidade. É uma corrente de superfícies provocadas por fluxo variável, ok? Então, tá aí. E aí eu consigo fazer uma relação entre a voltagem e o número de rolamentos. Por que, Ana Lídia? Porque o número de rolamentos, vamos lá, eu tenho a potência, eu tenho a voltagem, né, de entrada, eu tenho a tensão de entrada, tem um ferro magnético que vai induzir o campo magnético para que produza corrente, força eletromotriz induzida lá no outro tipo de rolamento, mas como eu vou variar a voltagem, né? Como é que eu aumento a voltagem? Pelo número de rolamentos. Por isso que eu coloquei até para vocês observarem o número de rolamentos primários e o número de rolamentos secundários. Normalmente eu tenho um número de rolamento primário menor do que o número de rolamento secundário, porque eu quero ir aumentando a minha voltagem. Para aumentar a voltagem, eu tenho que aumentar a área. E essa área ela vai ser aumentada pelo número de rolamentos, nesse caso, pelo fio, ok? Então, ó, se não houver fuga de fluxo magnético do núcleo de ferro e se desprezarem outras perdas de potência, o efeito Joule, o fluxo através de cada espira é o mesmo nos 2 enrolamentos, obtendo-se que a voltagem secundária sobre a voltagem primária vai ser igual ao número secundário de rolamentos sobre o número primário de rolamentos, ok? Qualquer um dos rolamentos pode ser usado como primário ou como secundário, isso é uma ótima observação. Depende do que eu quero desse transformador. Eu quero que ele aumente a voltagem ou quero que ele diminua a voltagem. Então, é só eu fazer o contrário. Se eu quero que ele diminua, comece com uma voltagem alta e diminua, então eu aumento o número de rolamentos no primário, e diminuo o número de rolamentos no secundário. Entenda que o número de rolamentos está ligado, é diretamente proporcional, né, por conta do fluxo, é diretamente proporcional à voltagem. Para eu conseguir variar a voltagem, eu tenho que ter número de rolamentos. Quanto maior o número de rolamentos, maior vai ser minha voltagem. O transformador funciona nos 2 sentidos.
Aí eu coloquei uns exercícios para a gente dar uma olhada sobre indução e depois sobre transformadores. Uma espira constituída por um fio condutor retangular é empurrada perpendicularmente às linhas de indução magnética de um campo magnético uniforme perpendicular à folha, até sair pelo outro lado, como mostra a figura ao lado. Determine o sentido da corrente induzida, tranquilo, né? Determine o sentido da corrente induzida na espira em cada uma das representações aí. Então vamos para a primeira essa hora achurada aqui. Lembra que o xizinho, o que é o xizinho, gente? A corrente ela tá saindo do plano ou entrando no plano? Entrando no plano, entrando na folha. Então eu percebo o xizinho. Ok, eu preciso do sentido para a regra lá da mão direita e a regra da mão esquerda também, se eu quero determinar força. Se eu quero determinar campo, regra da mão direita. Se eu quero determinar força, regra da mão esquerda, não vamos esquecer. Então, vamos lá. O número de linhas de indução que atravessam a espira está aumentando, ou seja, o fluxo está aumentando. Esse aumento de fluxo é decorrente do aumento da área achurada, que corresponde à área A. Ou seja, essa área aqui que vocês estão vendo, coloquei aqui a área 1, né? Veja aí o sentido da corrente. Então, ó, esse aumento de fluxo é decorrente do aumento da área achurada, que corresponde à área A, efetivamente atravessada pelas linhas de indução. Para manter o fluxo constante, surge uma corrente induzida, ocasionando um fluxo no sentido contrário ao daquele que está aumentando. Lembra da nossa última aula sobre lei de Lenz, Faraday? Assim, o campo induzido tem que ter o sentido contrário ao do campo B. Aqui, ó, eu botei até B0 e B. B, deixa eu colocar aqui o mouse para vocês verem, B0, ok? Ou seja, deve estar saindo do plano da folha. Pela regra da mão direita, verificamos que o sentido da corrente induzida é anti-horária. Na situação, o número de linhas de indução que atravessam o espelho permanecem constante, ou seja, o fluxo é constante. Desse modo, não há corrente elétrica induzida. E na situação 3, o número de linhas, ele já está saindo, está vendo que ele fez assim, né? O número de linhas de indução que atravessam o espelho está diminuindo. Ou seja, o fluxo está diminuindo. Essa diminuição do fluxo é decorrente da diminuição da área achurada, esse quadradinho que eu estou chamando de área achurada, que corresponde à área A, efetivamente atravessada pelas linhas de indução. Para manter o fluxo constante, surge uma corrente induzida ocasionando um fluxo no mesmo sentido daquele que está diminuindo. Assim, o campo B0, aqui o B0, tem que ter o mesmo sentido de P, ou seja, deve estar entrando na folha. Pela regra da mão direita, verificamos que o sentido da corrente induzida é horária. Ok? Acho que eu separei um outro exercício aí. Olha, a potência nominal máxima de um transformador é de 1.500 watts. Sabendo-se que a tensão originada na secundária é de 50 volts e que o número de espiras no primário e no secundário é de 400 e 100, respectivamente, determine o número de espiras. Já dei. A intensidade da corrente elétrica induzida no secundário, quando o transformador está funcionando em condições de potência máxima. B, a tensão no primário. C, a intensidade da corrente elétrica no primário. Como é que a gente pode saber disso? Aquelas fórmulas que a gente já conhece, tá? Piu! Ele me deu 1.500 watts, 50, e ele na questão também me deu 50 volts. Quem vai ser I2? 30 amperes. B, só para lembrar aqui, ó. Ele me deu, viu, gente? B. A tensão no primário.
Aquela relaçãozinha que eu mostrei para vocês. 1 sobre o 2 é igual a N1 sobre o 2. Como ele quer saber o 1, eu já tenho o 2, então eu substituo a DDP de entrada dividido pela DDP de saída igual a 400, que é o número de rolamentos de N1, e N2 o número de rolamentos, tá aí que é 100, o número de rolamentos. Então, eu descobri que a tensão de entrada vai ser de 200 volts, regrinha de 3, ok? E na letra C, as potências, ele quer saber, deixa eu voltar aqui, a intensidade da corrente no primário. Quanto de corrente está entrando lá no primário? Eu descobri 2, né? Então, vamos lá. As potências no primeiro e no secundário são iguais. Então, P1 é igual a P2. Assim, olha a relaçãozinha que a gente fez. Se P1 é igual a P2, 1.500 para P1 também. 200 foi o que a gente achou de tensão de entrada, então qual é a corrente de 1? Π de novo, 7,5. Então agora eu descobri a DDP, a tensão de entrada na letra B e a corrente de entrada pela fórmula da potência. Ok, galera? Sem muitas dúvidas. Se houver, a gente tira lá na nossa aula ao vivo. Muito obrigada e até a próxima aula.